Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhoras e senhores, conosco, Abreu Capitão Bernardo. Bem-vindo, Sr. Presidente, como está? Tudo bem? Obrigado, graças a Deus. Som, estamos fixos? Estamos tranquilos? Conseguem ouvir? Estamos bem? É? Pronto, maravilha. Sr. Abreu é formado em turismo. É formado em turismo em Bicesse. Em Bicesse, Portugal. Ou seja, é formado em turismo na mesma escola onde se assinaram os acordos de Bicesse. Bicesse. É mentira. É verdade. Eu não queria acreditar. A sério. A sério? Mas pelas minhas contas, foi antes das assinaturas. Ou foi depois? Não, no momento bem que estava a estudar e no momento também deu-se os acordos. Exatamente. Mas era já um sinal? Era um sinal? Era um sinal. Eu fico a pensar, se calhar, nós não sabemos, mas se calhar até era espião. Foi primeiro para ver se estava tudo bem. Chefe, podem vir, vamos assinar aqui, já podemos estar em paz. Não, na altura nós fomos lá como alunos do Instituto de Formação Turística, uma bolsa do Estado, e estávamos aí a fazer a frequência do curso de Turismo e Hotelaria. Ok. No Instituto Nacional de Formação Turística. Ok. Na altura, o embaixador da Angola era o Maueta João Batista. Sabe que naquela altura a ditadura e a forma em que nós fomos parar em Portugal não havia aquela transparência exigida. E o embaixador disse-nos que estávamos à vontade, podemos ir onde que a gente quisesse. Ok. Mas afinal de contas, lá embaixo, começou a ouvir falar da UNITA. Nós não podíamos nos aproximar com elementos da UNITA, mas havia alguns colegas nossos que eram cabo-verdianos e santomenses, disseram-nos que, olha, lá embaixo então estão lá os angolanos. A fazer o quê? Porque não, aguardem só, mais tarde vocês vão compreender, vão ouvir o que é que se passa. Ficamos atentos, fomos acompanhando a evolução. Afinal de contas, era mesmo a data da assinatura dos acordos de Bicesse, no dia 31. Ok. E na altura era estudante, apesar de ter algumas noções, aliás, eu acho que o nosso país sempre foi político, sempre politizaram essa brincadeira. Qual era a sensação? O que é que pairava ali? Porque nós estávamos em guerra, portanto era a primeira tentativa do cessar das armas. Qual era o que é que pairava ali na sensação dos jovens? Olha, politicamente nós não estávamos interessados. Ok. Porque ouvíamos que não fala política, ser miúdo não fala política. Já vos oprimiu naquela altura? E como a família também disse, vocês estão aí lá para estudar, também não se metam nessas coisas. Tem que ter cuidado. Só a comunicação de Portugal para Angola era deficiente. Ok. E pronto, nós viemos com o compromisso de estudarmos, de darmos a conhecer à nação que, afinal de contas, existem estudantes angolanos em Portugal. Foi naquela altura também que, se a memória não me falha, que, da Conferência Ministerial dos Países Não Alinhados, aqui em Angola. Ok. Nós fomos convidados para cá, virmos participar, servimos os portugueses, aqueles estrangeiros todos que vieram, e mais tarde regressamos para Portugal. Oh, nice. Alguma vez exerceu o que aprendeu o turismo? Naquela altura, turismo, eu já estou a imaginar, não vou tirar turismo. Cheio, naquela altura, felizmente, depois do nosso regresso em Angola, eu calhei-me na província da Huila, na escola de turismo, na escola turística do Lubango, de formação turística. E era um monitor da cozinha e pastelaria. E a partir daquela escola, vivíamos no grande hotel da Huila, ficamos lá muito tempo e fomos dando aulas. Em 92, nessas chamadas entrada do multipartidarismo, como eu já conhecia efetivamente o que é que Portugal era, num avião que saía de Vinduque para Lubango,
deparei-me com o engenheiro Fulpinga Lando Vitor. Oh, Fomos nice. conversando, fomos ouvindo algumas histórias daquilo que era lá e pronto, aproveitou-me a colocar alguma preocupação, se eu era de onde, o que é que eu fazia lá. Pronto, naquela pequena conversa que aparecia uma pequena coisa e tornou-se uma coisa muito grande. Ok, o Cota também andava a caçar, andava a ver os quadros do país. Mas tímido, Claro. tímido. Na Huila, a UNITA dizia que os do Norte têm que regressar lá no Norte. Ok. E nós estávamos no sul do país, Uhum. tudo fechado. Quer dizer que quando era noite, a vida era pensar-me regressar para Luanda. E regressar para Luanda era difícil, porque nem de avião se podia vir. O avião era abatido. Jesus. Do mar era difícil. Pronto, ficamos lá, fomos aguentando, fizemos famílias lá. Fiz 42 anos lá na Huila, sem sair da Huila para Luanda. Jesus. 42 anos. 42 anos. Quase a minha vida toda acabou lá na Huila. Mas me senti familiarizado, porque Naturalmente. consegui fazer a família, muita amizade. Claro. Depois na escola, naquela altura, quem trabalhava, Passava por ali. passava para lá. E cheguei daí até fazer o ODP. Quer dizer, eu ia trabalhar de manhã e à tarde tem que ir fazer recruta. Ok. E o momento do clique para a política é a conversa ou é depois já... Não, isso foi antes. Foi antes. Foi antes. Ok. Foi antes. Porque o alvo a bater naquela altura era todo aquele angolano que não estava Alinhado. a favor dos homens da situação. Jesus. Quer dizer, 30, 40, 50 anos depois continuamos na mesma porcaria, Exatamente, né? exatamente. Está aqui também. Se estamos aqui é porque não há espaço noutras bandas, porque senão estávamos noutras bandas, né? Sim, houve aquelas pessoas que eram visados naquela altura, né? Ok. Os visados que tinham já família intelecta, não é? Esses, uns ficaram em Lisboa, os outros foram nos outros países. Esses compreenderam efetivamente Como é quão que é seria? importante, afinal, termos um país democrático. Ok. O que era a democracia? E nós copiamos muito rapidamente esta Se calhar rápido demais. essa letrada. Se calhar Rápido demais, até mas com saltávamos. atrevimento, pondo-nos o coração em cima. Exatamente, do carvão. o raciocínio. É verdade. Pois é verdade. E nesse processo, depois portanto, da formação no turismo, é jurista, portanto, é formado, a formação em... A minha formação jurista, turista, a formação no Gregório de Semedo foi nos anos 2000. Ok. Já para apertar um bocado, porque Verdade. tinha outras Eu ambições, né? comecei em 2012 Ok. a fazer a formação lá no Instituto Politécnico Gregório de Semedo, no Lubango. Durante 5 anos, felizmente fomos inteligentes, fizemos mesmo 5 anos. 5 direto, né? Para não haver 5 direto, dúvida. é verdade. Mas e a minha dúvida é porque um político com formação de turismo se calhar não dá a mesma credibilidade do que um turismo com formação em direito? Não, mas aquilo era um aproveitamento. Qualquer formação que viesse Depois era para nós trabalharmos, nice. para nós conseguirmos era um emprego, bem-vinda. era necessário. Ok. Até porque em Angola, a maior parte dos jovens naquela altura corriam para trabalharem na padaria. Exatamente. Quem trabalhasse numa padaria, um padeiro, era um autêntico homem. E assim As mulheres, de resto, corriam para lá, a população. Assim, se atirarmos uma massa aqui, ainda consegue fazer pão? Eu consigo. Ainda Consigo tem esses fazer, skills, né? Por exemplo, uma leite moça. Ok. Eu, preparando leite moça, faço um pudim, não é? Um pudim naquela altura no país. O leite era leite moça. Era dificilmente nós termos o leite em pó. Exatamente. Era difícil.
Sim. Então, o leite creme, nós íamos fazendo aquilo aí. Pô, eu estou aqui a imaginar um presidente que faz pudim. Estou a imaginar um presidente que faz pudim. Mas pronto, vamos lá chegar. Portanto, a formação é jurista, mas está na ordem? Não. Se precisar, sabe que eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o bastonário. Não. Nós cumprimos as nossas tarefas mediante do nosso saber. Ok. Nesse momento estamos emprestados à política. Uhum. E demos o tempo máximo no sentido de que devemos compreender efetivamente o que é a nação, o que é o país, dividirmos o mal pelas aldeias. Ok. Então, todo o tempo integral nós demos à política. Oh. Sabe que também as outras intenções não nos faltam de um emprego, mas para ser agora empregado no Estado e político como tal, talvez não é Angola. Tem que viver em Portugal ou nos outros países onde conhecem que cada cidadão tem sede de contribuir para o seu país. Exato. É militante desde 92? Militante de 92. 92. E neste momento, que não é governo e não é oposição, como é que subsiste? Sabe que nós somos antigos estudantes. Ok. Fizemos também a tropa, Ok. do lado. Aquele bocado que o Estado nos dá, Reforma. a reforma, Ok. nós vamos sobrevivendo com aquilo. Portanto, é difícil viver em Angola nessas modalidades. Uhum. Sabe que eu não queria tocar muito em algumas coisas que ferem a sensibilidade. Eu hoje, antes de chegar aqui, acompanhei uma reportagem em que alguns jovens angolanos que estão em Vinduque ou que fugiram da região sul, Do país. Namibe, Huila, Cunene e talvez o Ambo, estão a comer nos contentores. Ok. Eu ouvi isto atentamente, até disse em alguém que estava comigo, eu disse, olha, está a voltar à era 85. Uhum. Era 85 que, de triste memória, nós em casa, dos familiares, alguns faziam o arroz ou mesmo funs. Uhum. Punham na mesa à espera que vinha a guarnição, que é a carne ou o frango. Exatamente. Mas você ficava na mesa, Não chegava. não chegava, a carne nunca chegou. Se mais tempo ficares lá, o acompanhante Também seria não vai chá. dar. Exatamente. Quer dizer, o povo estava muito mal. Nós comíamos aquele milho torrado. Ok. E o tempo que talvez está de novo A a nos voltar. acompanhar. Um tempo muito triste. Nem é cedo. Nós, como partidos que não fizemos, que não temos assento parlamentar, as nossas ações passam na mobilização, na sensibilização do cidadão. Às vezes também solicitamos audiência aos governos municipais de resto, mas muitas das vezes não somos bem concebidos. Ok, então no caso concreto, o partido também acaba por viver de doações, das cotas dos seus militantes? Sabe que no caso do PDPA, não? Uhum. Em 2017, nós de facto, depois da morte do presidente Filipim Galando Vítor, cumprimos com os estatutos de que depois da morte tinha que render o secretário-geral, era candidato à presidência do partido. Ok. Era o Serengane Mbimbi, muito tempo, 12 anos, o partido começou a decair. Uhum. Em 2017, não, em 12, E 12? achamos conveniente de que a situação não podia permanecer. Alguma coisa nós tínhamos que fazer. Ok. E na direção do partido quase éramos 5 pessoas, membros do Comitê Central e do Biro Político. No vosso Algo biro temos político também dá um VX ou é só no do MPLA? Olha, digamos, nós trabalhamos com... No passado éramos 16, não é? Ok. 16 membros do Comitê Central, não do Biro Político. Hoje, depois do dia 11 de 2021, somos 30 membros do Comitê do Central. Biro Político.
Portanto, existe o Comitê Central e existe sim, também do Biro Político. Ah, ok. São dois órgãos deliberativos. Exatamente. O Biro Político substitui o Comitê Central nos seus intervalos. Ok. É dali onde vem a maior parte das opiniões e a forma de trabalhar. A direção do partido. A direção do partido. Ok. Então, como dizia, fomos obrigados a acasalarmos com a Casa CE. Ok. Ficamos com a Casa CE, fomos trabalhando até dia... Qual é o dia ainda? Terminamos fevereiro dia deste 24. ano. Até dia 24 de... 24, exato. 24 de fevereiro deste ano. De fevereiro deste ano. Uhum. Fomos analisando ao longo do tempo as primeiras candidaturas das eleições de 2017. O nosso presidente, que era o Dr. Simão Macaso, na lista dos deputados que compunham, sim, os deputados, quando todos os partidos que compunham a Casa C conseguiram deputado, o PDPANA não conseguiu. Okay. O nosso candidato foi calhar com o número 53. Okay. E a Casa C conseguiu 16 deputados. Ou seja, não houve o lugar. Não me diga que não foi com muita mágoa, gerimos a questão. Okay. Tínhamos crianças para criar, crianças, quando eu digo crianças, militantes e a direção do jovens. Partido. Não conseguimos. Tínhamos um presidente com rigor, que de facto os partidos não podiam receber nada, mas tínhamos que fornecer e darmos o esforço só para a Casa CE. Muito tempo. De lá para cá, a história do PDPANA, o PDPANA é um partido com muitos militantes. Mas tínhamos também dificuldade de irmos em contato com os militantes. Okay. Os militantes nos cobravam. Tínhamos saudades, como lá chegar. Na coligação, só se resolvia problemas internos da coligação. Dos partidos, era difícil. A situação tornou-se pior, mas pior mesmo. Agora, com a chegada de 2024, aliás, com as eleições de 2022, em que a casa onde emprestamos todo o nosso calor, toda a nossa força, perdeu. Se perdeu bem ou mal, mas de facto não devia ser assim. E nós, PDPANA, achamos conveniente, temos que permanecer numa casa onde somos bem tratados. Ok. Porque nós existimos. Ok. Então, colocamos essa preocupação aos membros do Biro Político, porque havia também algumas, como se chama, alguns incômodos. Exatamente, naturalmente. Fomos avaliando a situação. E como o presidente do partido também, em função dos nossos estatutos, pode levar com que o partido venha a crescer, fomos fazendo alguns contactos. Felizmente, nós defendemos o federalismo. Ok. E nos aparece um aliado que também luta no sentido de formar um partido político. Que é o movimento? Que é o MUNE. Ok. O movimento irmão. Nos entendemos bem, fomos dialogando, acompanhamos efetivamente a sua história. Para nós, PDPANA, o que nos interessa agora é os 4 dedos andarem juntos. E pronto, fizemos uma aliança. Mas antes dessa aliança, fomos vendo que na Casa CE, num período de, digamos, de feriado, era numa sexta-feira, um anúncio muito agressivo, muito, como é que chama, muito forte, de força, da suspensão do PDPANA na coligação. Ainda bem. 2 coisas. Isso foi numa sexta-feira. Uma sexta-feira. Normalmente o MPLA tira assim uma de sexta-feira e depois vai de fim de semana. Portanto, se calhar já são os hábitos. Mas aqui a questão é, pelas contas do que eu percebi, primeiro pelo que eu percebi pelas notícias, foi o PDPANA que entendeu que por falta de condições
na Casa C, por falta de não ter a visibilidade que esperava, entendeu que ia sair da Casa C. E depois, também pelas notícias, a Casa C suspendeu o PDP-ANA das reuniões. E a minha pergunta é, como é que tu suspendes alguém que já não faz parte daí? Não, a grande questão foi o seguinte. Nós estávamos a fazer um namoro, não é? Fizemos uma aliança com o MUNE. Ok. Ou seja, fizeram um namoro sem antes largar o ex-namorado. Exatamente, mas avisamos... Isto é corno, não, se sentiram mas, corno. Não, avisamos de que as coisas na Casa C não estão bem. Não, ok. Por quê? Porque nós estamos em 18 províncias, Exato. casalados na Casa C. Mas a nossa movimentação política, depois do hecatombe, devia ser outra movimentação. Ok. Porque um partido que era a terceira força, que apanha uma sura daquela, no dia seguinte tem que pensar em reunir os passos a dar. Andar a nível das províncias, primeiro, pedir as desculpas, o que é que esteve na origem e porque perdemos. Ok. Não foi assim. Dentro da Casa C, quem assina a primeira aliança foi o PNCA. Ok. Depois que o PDP-ANA, mas o PDP-ANA avisou. E nós estávamos a compreender e acompanharmos atentamente de que a lei angolana, ou a lei dos partidos políticos, não dá nenhuma abertura que os partidos políticos estejam a andar em dois caminhos. Ok. Não dá. E nós avisamos, não, nós estamos a ver, estamos a fazer uma aliança. Se a aliança não der, é como se fosse uma mulher e um homem que estão a fazer um namoro. Se não der bem, eu estou a perceber mal, ou é tipo, tu já tinhas uma mulher, sim. E depois foste noutra mulher e disseste... Não avisei na mulher. Eu não sei se isso torna a coisa mais bonita. Sim. Mas, então, o que nós estamos a dizer é... Há aqui um casal e o marido sai e diz, as coisas aqui em casa não estão bem. Vou experimentar lá fora. Se correr bem, não vou voltar. Se não correr bem, vou voltar. É mais ou menos isso. Não. Estávamos no quadro de que, depois de perdermos as eleições... Já tinham tomado a decisão. Não. Havia uma decisão interna de que os partidos deviam trabalhar no sentido de engrandecer os seus partidos para fazermos com que as próximas eleições sejam mais fortes. Isso em 2017. Em 2017. E 2022 não foi o que se verificou. Exatamente. Então, mas nós fomos ver, você está a me mandar que temos que ser forte e não tivemos uma reserva financeira para andarmos. Como você vai trabalhar? Nós temos comissários que ganhamos nas eleições de 2017. Cada partido foi recebendo 28, 29, voltando atrás. Nós, PDP, também fomos apunhalados. Nós, na divisão dos partidos, a nível das 18 províncias, nós, PDP, acalhamos em 3 províncias, quando alguns acalharam em 4. Essa situação toda levou-nos nós a imaginarmos muito. Então também chamamos a atenção, a casa, não temos escritórios dentro da casa, a nível de Luanda. Não temos. Temos olhos para ver. Mesmo que tenhamos 4 vistas, onde atinge as 2 vistas, onde você deve chegar. Nós chegamos, temos um adágio popular que nos diz o seguinte: a foz de um rio não desaparece. E não muda também. Mas o coração de uma pessoa muda para o bem dos outros. Com esse hecatombe, basta. Já chega. O PDP-ANA nasceu no dia 17 de março de 1991. Até agora temos 32 anos. Devíamos ter até netos. Então, se nós temos uma população enorme, militantes de um lado para o outro, e temos alguém que quer nos dar a mão para andarmos juntos, e onde estamos nem anda nem desata, temos que procurar solução. Solução? Bloco de solução, que é a UPA.
Ok. Bloco de solução. Bloco, para mim, lembra-me sempre o comunismo. Não, Bloco nós estamos a soviético. fugir do bloco, porque em Angola já existe o bloco democrático. Então já vai. Então, Não é a UPA. Agora é a UPA. A UPA. E como falávamos no início, a UPA faz-me lembrar antigamente, né, que era a União Dos povos de Angola. dos povos de Angola, que agora é a União dos Partidos de Angola. Agora o UPA, União dos Partidos e Povos de Angola. Ok, portanto, agora estamos a juntar Há as um duas acréscimo. coisas. Ok. verdade. Portanto, e neste momento a UPA é constituída pelo PDP-ANA. Nós estamos em movimento. Ok. Até nesta altura está constituído por PDP-ANA, estava constituído com PNCA, devido daquelas vicissitudes que a União não gostou. Ok. E Afastou-se. declarou-se que não devemos continuar sem transparência. Ok. Saiu o PNCA. E agora nós estamos a continuar a fazer namoro com outros partidos, para além dos outros partidos. Qualquer comissão instaladora, que é dos angolanos, tem um interesse para servir a nação, para nós é bem-vindo. Então estamos a namorar. E para a sua surpresa, no dia 21 do próximo mês, Junho. nós vamos assinar mais um acordo com uma comissão instaladora, que é o PAJUD. Ok. Também vai integrar. E temos também contato com outras formações políticas. Sabe que o nosso país, às vezes, é preciso termos muita atenção. Essa atenção que nós temos, eu acredito que nós vamos fazer, vamos surpreender a Angola pela positiva. Ok. Pela positiva, porque penso que Angola basta. Nós encontramos jovens a deambularem por aí. O comportamento sociocívico do cidadão angolano degradou-se. Da nossa zungueira, degradou-se. O modo da convivência não é este. E vejo angolanos abandonarem o solo pátrio para irem para Portugal. Então a independência veio para quê? Se naquela altura os portugueses que estavam em Angola nos serviam de capataz, nós éramos os pedreiros, e a nação disse que nós não podemos continuar assim, tem que termos uma evolução. Foram todos, houve uma revolução. Os portugueses todos foram afastados. A colônia portuguesa abandonou o país. Exato. Agora é o contrário. Os jovens angolanos, na sua maioria, fogem do país para o exterior. E os portugueses estão a vir. Estão a vir, é o contrário. O que é que estão aí lá fazer? Estamos aí a colonizar. São pedreiros. E também, falando de atitudes negativas, estou a ouvir também que lá em Portugal já temos angolanos mendigos. Uma coisa de cada vez. Mas tem noção, aliás, porque até estudou lá, infelizmente, para nós, um pedreiro em Portugal faz mais num ou 2 dias de trabalho o que uma pessoa, o salário mínimo permite fazer em Angola. Né? Portanto, e aqui estou a falar só, se falarmos só até ontem, o nosso salário mínimo era de 38 mil kwanzas. Aparentemente hoje vai para 70. E nós temos angolanos que vão para Portugal e estão nas obras e recebem 70, 50 euros por dia de trabalho. Mas depois aqui o angolano a fazer o mesmo trabalho de força ganha pouco. Então a conversa nunca poderá passar o que passa na cabeça do angolano sair daqui. A conversa terá de ser: nós precisamos de melhorar o ambiente de negócios, o ambiente, até mesmo a sociedade do modo geral, para ser apelativo para o angolano estar aqui. Porque para o estrangeiro é sempre apelativo vir para aqui. Para o estrangeiro há sempre dinheiro, há sempre condições, só para nós é que não. É um problema muito bicudo, como diz. A semana passada parece que há um decreto que está a proibir os angolanos aqui no país não venderem o produto nacional
na rua. Eu era, eles especificaram que era produto nacional? Sim, ou sim, era... sim, sim. Ah, é produto nacional? Sim, sim. Por exemplo, mandioca, abacate, Mas se eu xinguba. tiver uma Coca-Cola, eu já posso vender na rua? Veja só, Não acredito. veja só. Há coisas, há drogas que eu não consumo, então eu não vejo essas coisas. Se não consigo... Por isso que eu estou a dizer que nós queríamos chamar a atenção, uma atenção especial, quando está-se a falar do bloco de solução, Uhum. está-se a falar da UPA, talvez temos uma intenção de... E já analisamos, nós temos a UNITA, Uhum. temos o MPLA, são decorridos quase 50 anos. Yeah. A sociedade angolana não desenvolve. Uma bela Temos porcaria. problemas sérios. Yeah. Me transparece também o olho, não? A UNITA e o MPLA tipo gato e rato. Errado. Ou seja, macaco na banana. Cada um tem que fazer com que o outro desapareça. E essas políticas, para nós que queremos com que Angola seja um país bom para vivermos, Uhum. o bloco de solução vai aparecer energicamente e obrigando de forma limpa, honesta, intelecto, que o angolano muda de atenção. E muda também de visão. Como? Apostando todos esses jovens na UPA, que é o bloco de solução. Quais são as Porque sem soluções UPA, da UPA para os jovens? Olha, nós temos um leque de soluções para Angola. Primeiro, aquilo que eu disse que a primeira intenção é o Estado Federal. Ok. É o Estado Federal. Isso Primeiro, quer dizer que nós queremos seremos todos fazer independentes, um né? cadastro, um cadastramento de quantos somos os jovens. O censo, estamos a fazer agora o censo. Não é esse censo. O censo que nós precisamos é de identificarmos efetivamente quantos somos os analfabetos, os intelectuais, as mamães zungueiras, onde nós estamos localizados. Hoje em dia nós estamos a lutar, estão a matar-se um por um devido da terra, devido do terreno. Uhum. E nós não queremos isto. A identificação que nós queremos fazer, nós vamos fazer de Angola, que Angola não pode ser só o país dos intelectuais. Temos que ter um Ministério do Ensino Profissional, em que até aquela pessoa que não sabe ler e escrever Está incluída na sociedade. faz uma micro-formação. Yeah, profissionais. Então, vamos integrando com que essas pessoas ganhem coragem, resistência e formação possível para que no empreendedorismo que vamos fazer, hoje se sermos 4 a serem formados, amanhã esses formados vão formar Mais. os outros e vamos crescendo. Ok. Agora temos grandes dificuldades, porque até os alunos do ensino médio, Mal sabem ler e escrever. para além disto, o computador. Como é possível esta pessoa fazer o empreendedorismo Sem computador. sem um computador e mal localizado e viva numa casa sem energia? Então é muito difícil. E também estamos preocupados de que Angola não pode ser um país em que o cidadão, por exemplo, fica 20, 30 anos, não trabalha. O emprego é muito fácil de ser adquirido. Criado. Porque se nós, em termos, só vou lhe dar o exemplo da agricultura. Eu saio de Viana até aqui. Uhum. Essa paragem, se meter aqui 7 ou 20 tratores para limpar esse território todo. Depois das máquinas, eu vou em cada cidade, em cada administração, em cada aldeia, fazer uma inscrição de jovens que não trabalham. Depois das máquinas, os jovens vão lá. Uns metem janguba, outro couve, outra cebola, outro tomate. De resto. Esses jovens, durante uma semana, estão naquele lado a produzir. Quando aqueles jovens saírem de lá depois de uma semana, os outros também vão. Quer dizer, aquela produção que nós temos, se aqui fizermos isto, no Namíbia fazem isto 3 vezes, no Cunena 4 vezes, no Ambo 4 vezes. Ficamos autossustentáveis. Sim, sim.
O Estado só vai estar obrigado a arranjar as estradas, as vias de acesso. Mas esse Estado não faz isto. Está proibido, por exemplo, a venda desse produto, no sentido de incentivar que o cidadão vai para lá. Mas vai para onde? Esse cidadão, se lá não tem luz, não tem água, não tem casas. Vai lá fazer o quê lá no mato? E esses anos todos? Esquece ainda uma coisa. Nós temos 165 municípios. Para já. O amigo Tiago se acompanhou, efetivamente. O Estado está preocupado para aumentar municípios. Yeah. Mas quem sai do Palanca para ir para o Golfo 2, não há estradas terciárias, nem linhas para a população passar. O engarrafamento é aquele. Não seria a boa nota para que o Estado ou o governo comece a se preocupar para resolver esses problemas? Se você tem criabilidade e estás assento também aceito nos países onde você vai para receber algum crédito, esse crédito é de quê? É para fazer o que é o crédito que você recebe? Então, a aposta é a juventude. Essa juventude é que vai salvar o país. Essa juventude é que é a nossa aposta. A juventude é a tábua de salvação. Seja ela qual for. Juventude formada, nos interessa, não formada, somos obrigados a formarmos essa jovem. Ok. Portanto, estamos a falar aqui também de, eventualmente, ensino obrigatório. Ensino, exatamente. Eu vejo aqui quem é o empresário, o amigo Tiago me diz, um dos melhores empresários, um dos bons empresários que nós temos. Mas que não tenha negócios com o Estado, né? Angolano. Que não tenha negócios com o Estado. Sim, que não é conheço. servido. Não conheço. Imagina. Não conheço. Nós estamos nas cantinas que estamos aí, desculpa, não quero fazer propaganda, né? Não, tá à vontade. É tudo de mamaduce. O jovem angolano não é tido nem achado. O jovem angolano está no tabaco, está no fumar. Mas nós temos jovens angolanos que têm cantinas. Ou o negócio das cantinas é totalmente de estrangeiros. Não, porque eu ouço muitas vezes essa conversa. As políticas que o governo lança. As políticas que o governo lança. Portanto, o angolano, se tiver a concorrer em Angola com estrangeiro, o estrangeiro ganha. Ganha porque tem melhores condições de importar. Porque atrás ele vai dar 2.000 no chefe ou naquele senhor. Eu vi alguns chineses, você falando com ele a discutir, quando vir, vai telefonar, está telefonando um chefe. E ele está aí. E você é angolano, quando vai para lá, você não é tido. Então, esses problemas são os problemas que estragaram sempre as antigas aldeias. E nós temos, para você construir uma nova aldeia, esqueça os problemas que destruíram a antiga aldeia. Não podemos. Não podemos continuar com isso. Senão vais ter todos os dias, todos os anos a construir nova aldeia. Exatamente. Então, estamos a encontrar, por exemplo, que a velha, essa é a terra do meu avô, aquela é a terra do meu avô. Como no passado o Estado desprezava as terras, os terrenos e o resto, não dava importância. Quando ele começou a vender, a lhe dar o dinheiro do resto, começou a largar espaços, até aquilo que não era deles, tudo a terra do Estado. Então o Estado não produz, não faz nada. Não podemos dar essa terra ao Estado, aliás, ao povo que produz. Estamos a encontrar famílias numa pequena casa, 9, 10. Por quê? Porque não tem possibilidade. Se ela quiser ir construir num outro sítio, tantas petições que ela faz no Estado para conseguir um terreno, não consegue. Agora ouvi dizer que agora uma parcela de terreno é 1 milhão e tal. E a maior parte da nossa população e da juventude não trabalham. Exatamente. Então, estamos a jogar bem. Mas, e com tantos anos de experiência aí na política, não acha que é uma estratégia para nós entrarmos em comoção, fazermos uma revolta, vamos para a rua e depois não há eleições e há um terceiro mandato? Olha, terceiro mandato. Mas quem dá o terceiro mandato? Quem lhe dá o terceiro mandato é a confusão ou a falta de condições no país para haver eleições. Nós partidos estamos a trabalhar no sentido de alertar na sociedade angolana os jovens de que não existe terceiro mandato. Mas não é preciso alertar porque legalmente não é concebível. Portanto, isso não deveria ser nunca uma conversa. Eu não sei quem é que veio a primeira vez com essa conversa. Deve ter sido alguém do MPLA que queria alguma coisa. Porque em condições normais, até pela lei,
não é permitido, tu dentro do partido ou oposição, se alguém fala em terceiro mandato, na pior das hipóteses, a meu ver, é quase que está a pôr uma banana para o presidente tropeçar, porque... Eles não estão a ver isto. Ok. Eles não vê, nós é que estamos a pensar que o terceiro mandato, primeiro, a lei não lhe dá prerrogativas para o efeito. Exato. E também já está vedado de que no primeiro e no segundo você não conseguiu fazer absolutamente nada. Exatamente. Hoje você passa na rua, a economia as canções piorou, dizem que, olha, quando passa a culpa não é do fiscal, nem do polícia, mas é do fulano, quando entrou tudo estragou. Yeah. E esse fulano não acompanha efetivamente como é que o país está. Se calhar não, porque ele também está sempre a viajar. Então nós continuaremos a tocar na tecla, avisar nesse cidadão de que você te deram um mandato de 2 anos, 3 anos. Aliás, o seu partido, 39 anos. Chega. Porque senão, olha, muitos países da África que estão a ter alguns resultados negativos, só que nós somos um povo civilizado. As nossas ações passam sempre pelo diálogo e no diálogo. Mas quando você não aceita a vontade do povo, o domingo de fevereiro do ano passado, não é o mesmo domingo de fevereiro do próximo ano. Então, quer dizer, o povo está a mudar. Hoje em dia, em Angola, nós não tínhamos tantos revolucionários. Hoje em dia, encontra tantos revolucionários. Se não sei se são revolucionários da direita ou da esquerda ou de outro. Eu nem sabia naquela altura, porque assim, eu deduzo que os revolucionários nasceram na altura do colono, né? E esses não morreram. O que acontece só é que esses revolucionários enriqueceram-se, tiveram filhos, foram estudar. Esses revolucionários estiveram na mata. E os putos estiveram lá fora só já. Às vezes uns foram para a Inglaterra, nem sabem falar inglês. Voltaram. Só que esses cotas, como tiveram a arrebentar as massas, os putos também cresceram noutras realidades. Resultado, voltaram para o país e querem dar continuidade. O problema é a política de continuidade. Porque se nós estamos na porcaria, continuares na porcaria, só vai dar porcaria. O problema está aí. Os revolucionários nós sempre tivemos. Porquê? Porque em condições normais nós vamos ter sempre alguém que não está satisfeito com alguma coisa. Eu sei que o ano passado, no PDP-ANA, o seu secretário-geral demonstrou que não estava satisfeito com a sua presidência e tentou fazer... Portanto, nós vamos sempre ter não, aquele é um outro problema. Porque é o seguinte, nós temos uma direção. Okay. Se a nossa direção está a definir, no caso do PDP-ANA, eu encontrei o PDP-ANA, voltando no assunto anterior, 32 anos, o PDP-ANA não tinha nenhuma instalação, nenhum escritório. E eu, como presidente do PDP-ANA, não posso admitir continuarmos sem condições e me de trabalho. chamar de presidente sem escritório. Nós não recebemos dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Os nossos militantes é aquele que deambulam por o mundo lá fora, dificilmente pagam as cotas e as joias. O bocado que nós conseguirmos, mesmo que você está fazendo uma petição, me empresta, me faz isto, eu te digo que não tenho. Por exemplo, o amigo Tiago vai ver assim, eu tenho $2.000 que estão lá no banco. O meu amigo Tiago é o meu financeiro. Estás a me pedir 1.500 emprestado. Não faz sentido. Eu, como não quero te dar essa resposta, também já não vou te mandar mais no banco. Porque se você ir no banco e você tem tendência do empréstimo de 1.500, eu fico a imaginar, vai trazer mesmo esse dinheiro ou não? E vai me dizer que vai imaginar o presidente tem ou não tem. E eu, dali, vou jogar no seguro. Vou lhe dizer, não, tenha calma. Primeiro, é resolvermos os problemas... As prioridades. As prioridades do escritório. Hoje em dia, a nível da Angola, nós, PDP-ANA, estamos situados na Rua Olímpia,
Macuere, no município de Quilambaquiache, Ok. com um escritório condigno. Ok. Estamos lá. Imaginemos se não tivéssemos comprado esse escritório, onde o PDP, onde o amigo Tiago ia Para ser recebido. nos solicitar. Yeah. Dificilmente. Ok. Agora, temos de facto dificuldades de ajudarmos os nossos comitês provinciais. Temos dificuldades, por falta mesmo do valor financeiro. E temos em Angola aquilo que eu estava a dizer, algumas pessoas que pensam que, estando numa formação, até intelectuais, estando numa formação política, que é uma zona libertada para ele ir buscar alguma coisa. Morreu o tio, morreu a irmã, o bocado que está lá, ela quer pedir. Se você não lhe dar, já é um problema. Como é que um secretário-geral de um partido político, que é o braço do presidente, Sim. em 2 meses ou em 6 meses, esse secretário-geral diz que quer um congresso extraordinário. De princípio, congressos, quem dirige o bureau político é o presidente do partido. Quem dirige o comitê central é o presidente do partido. E se você convocar essas duas instituições na ausência do presidente, você está a atropelar grosseiramente os estatutos do partido. E quando assim o fizer, a Comissão de Disciplina e Auditoria do partido devem tomar medidas. O presidente do partido tem a iniciativa disciplinar de escrever a essa instituição: olha, cuidado, há um perigo. Mas eu não vos digo que tomam medidas. Trabalham no sentido de localizar se efetivamente há um erro dessa natureza ou não. Se há, vocês sabem como fazer. E as comissões trabalham, temos o Comitê Central, temos o Bureau Político, vão analisar, vão chamar as pessoas, vão dar razão a quem tem. Quando não tem razão, então, mano, tens que ver que as medidas punitivas são várias. Ok. Então, e no caso concreto, uma vez, principalmente por causa da parte do dinheiro, as pessoas não vivem sem dinheiro, têm que sobreviver, e não havendo dinheiro nos comitês provinciais, qual é a estratégia? Para quem está a nos ouvir e está no outro comitê, o que é suposto esperar nos próximos tempos? Qual é a estratégia para mudar essa situação? Olha, nós temos militantes que chamamos que cumprem o voluntariado. Ok. Militantes assíduos, que conhecem e aderiram à ideologia política do nosso partido. E temos aqueles militantes tipo simpatizantes. Ou está na UNITA, depois de um dia, quando vê que não está bom, está no PNCA, quando vê que não está... muda. Francisco Viana, mais ou menos. Não quero considerar. Nós também no PDP temos muitos que sempre nos criaram confusões. Sempre nos criaram. Mesmo antes da morte do presidente, havia pessoas que faziam confusão, que já foram punidos. Em cada mandato de um presidente, a punição nunca lhes falha. A punição nunca lhes falha. E uma punição da mesma natureza. E até quem conduz a função que lhe foi atribuída como se fosse adquirida. As nossas funções, eu abri o capital no PDP, estou lá para servir. Se de facto a população, os militantes acharem conveniente que os interesses em que fui chamado lá não foram servidos, eu regresso a casa. Uma função atribuída, não adquirida. Agora, como jurista, podem lutar, ninguém vai tirar. Porque sentei na carteira e lutei e tenho um diploma. Agora, como presidente do PDP, fui eleito para uma determinada matéria. Qual? Fazer com que o partido desenvolva. Hoje em dia, a nível de Luanda, sem desafio, vai nos escritórios do PDP, trabalhamos de segunda a sexta-feira. Das 9 às 15h30. Fruto de um trabalho saturado. Tivemos que conseguir um escritório que pode render alguma coisa. E essa pequena coisa é que nós estamos a fazer atabalhoadamente. Hoje fizemos uma atividade no BIE, vamos aguardar depois de 3 meses, vamos fazer uma atividade no AMBO, porque a possibilidade que temos é esta. Essa é a realidade, viver com a realidade. Sim. Então, no caso concreto, a ideia é criar aqui uma união para candidatarem-se para poderem concorrer às eleições. A ideia é transformarmos esse país.
Sim, mas vamos ser realistas. E para ser realistas, para transformar esse país em princípio, é preciso primeiro poder candidatar-se para concorrer. Não, não. Primeiro, nós temos que fazer um trabalho aturado. Ok. A UPA está a fazer um trabalho aturado. Neste momento, nós estamos em todo o país. Quem é o alvo? O alvo é todo o cidadão. Ok. Hoje, já ninguém consegue nos perguntar onde é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar até no mar. Temos militantes em todo lado que estão a trabalhar no sentido de ouvir o nosso apelo. A UPA e o Bloco de Solução está aqui para tirarmos aqueles que prejudicaram a nação angolana. Ok. Ok, mas no caso concreto, quando falamos em tirarmos eles, quer dizer o quê? Que imagina que é governo. A ideia vai ser fazer o quê? Persegui-los? Que é para tentar perceber mais ou menos que tipo de políticas é que nós teríamos. A nossa aspecto. política é uma política de união. Ok. Se nós ganharmos as eleições, o Bloco, Sim. se ganhar, por isso se chama Bloco. Estamos a fugir do nome do Bloco. Ok. Porque já existe um outro Bloco, Sim, conforme sim, eu sim, disse. sim. Agora, a união dos povos E partidos. e partidos. Por isso, união dos povos e partidos. Começamos nos povos a dizermos que você não chama esta pessoa da UNITA. A UNITA aparece porque existiam os povos. Os partidos vêm depois. O MPLA aparece porque existiam os povos. Os partidos vêm depois. Então nós temos que juntar o útil ao agradável. Por isso que a nossa intenção é tirarmos o MPLA do poder e também baixarmos a UNITA para uma outra posição. Por que nós estamos a tomar essa posição? Para evitarmos a perseguição de pessoas. Chega, já morremos muitos. Ok. Agora, se fazermos isto, eu acho que o cidadão angolano tem mais humildade de dizer que valeu a pena. Porque se nós reservarmos que este é que matou o nosso primo, Nunca mais que vamos falar fez de isso, nenhum. nunca mais vamos ficar com ele, também vão lhe dizer, epa, esses é que estragaram as nossas estradas, que estragaram o nosso rio, que fizeram... Esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é a união. Pode ser da FNLA, pode vir no Bloco de Solução, pode ser do MPLA, e chamamos já, se existe alguém descontente que está no MPLA e na UNITA, que não tem onde ir, o Bloco de Solução está aberto, que ele venha e podemos trabalhar juntos. Ok, então vamos tentar ser mais realistas. Não sendo o governo, há o objetivo de atingir alguns assentos no Parlamento. Olha, de princípio nós não queremos trabalhar para sermos oposição. Oposição. Ok. Nós estamos a trabalhar para sermos um governo. Ok. A nossa unidade só vai existir se sermos um governo. Se não formarmos um governo, então nunca teremos a unidade. Teremos sempre as querelas internas que existem. Ok. E fabricação de resultados. Exatamente. Então, nós estamos a sair no sentido de resolvermos o problema dos angolanos. É dali que os jovens, mas todos os jovens mesmo, exigimos o nosso cadastramento. O cadastro que nós vamos fazer é identificar onde é que você vive, o que é que você sabe fazer, em que você pode nos apoiar. Depois vamos fazer tudo uma simbiose, em que quem é pedreiro com outro pedreiro pode fazer melhor. Quem é que é alfaiate com outro alfaiate também pode fazer melhor. Este dinheiro que estão a falar da corrupção, esta saída dos governos que apoiam... Olha, o Presidente da República tem saído muitas vezes. Gasta muito. O que ela gasta, nós sabemos. No seu caso, vai sempre deixar bem claro o custo da viagem, quer de ida, quer de volta? Exato. E veja só, que com este dinheiro nós dávamos a saída de alguns angolanos. Ouvi dizer que o Procurador-Geral da República veio agora da Suíça. Sim, mãos a banana. Então, para além de ir buscar aquele dinheiro que não conseguiu e não trouxe, se fizesse um contacto para que alguns angolanos que querem uma formação profissional ficam lá 20, 30 anos, 5 anos, ao regressar ao país com aquele dinheiro que já lá está, é uma boa aposta. Okay. A precipitação
de corrupção, que o dinheiro tinha que se retirar tudo. Olha o que está a dar. Portanto, nós temos maus gestores e maus negociadores. Maus né? gestores e mereciam todos para o Banco dos Réus, mas um Banco dos Réus civilizado. Ok, civilizado. Nós não estamos preocupados a metermos o cidadão na cadeia, a batermos o cidadão. O Banco dos Réus civilizado é sentar conosco e aquilo que a África do Sul fez, a Comissão de Verdade. Falar a verdade. Ok. Fala a verdade, existe ou não existe. Traz e tens a sua metade para você continuar a fazer aquilo que você sabe fazer. Mas você não pode continuar com uma quantidade de valores financeiros e, sobretudo, fora do país, que não faz nada. Você trabalha aqui, como é que você vai guardar o dinheiro lá em Portugal? Se você está aqui. E morrer? São presidentes E morrer. morrem lá fora. Imagina só. Não dá. Então, esta mania tem que acabar. E quem tem que acabar essa mania é o Bloco de Solução e a UPA. Maravilha. Se pesquisarmos, e eu estou a pensar nisso porque tem dificuldades financeiras, mas se pesquisarmos PDP-ANA no Google, as primeiras coisas que aparecem são dos anos 90, principalmente das eleições de 92. Sim. E, portanto, eu tenho noção daquilo que eu conheço de história política do país é um partido histórico. Tem um website. Temos, sim. Tem um website. Temos. Estão no Facebook, estão no Instagram, estão em tudo. Não estamos no Instagram. Estamos no Pires. Agora tem que olhar para o jovem, né? Não, são os jovens que manipulam. Exatamente. Tem o secretário-geral do MUNA, que Portanto, é o Bloco de Solução. Ok. São os jovens mais com maior experiência e acredito que estão a escrever tudo isso. Daqui a pouco, isso que estamos a falar está espalhado em todo o mundo. Ok. Portanto, as redes sociais são definitivamente uma plataforma Devemos que vocês abraçar. estão disponíveis para procurar. Até porque nós devemos abraçar e apoiar. O amigo Tiago está aqui. Desculpa a expressão. Não, eu conheci aqui como a casa de esportista. Estás a fazer um belo trabalho. Muito obrigado. Mas um belo trabalho. Alguma vez foste solicitado pelo governo de Angola quais são as dificuldades que você tem? Que pode fazer mais? Está a falar sério? Não, mas estou a falar sério. Não vai. E ele até torna-se a ser seu inimigo. Então, mas o cidadão deve ser apoiado aonde? Olha, nunca pensei nisso. Por acaso o governo de Angola nunca me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Mas também a verdade é que o que eu preciso é que o governo governe. Só. Se o governo governar, eu estou fixe. Porque se o governo governar, por exemplo, eu e os meus trabalhadores temos uma estrada tranquila, com luzes. Exato. E segurança para chegar mais tarde ao trabalho. Porque, por exemplo, atualmente, do modo geral, nós temos que trabalhar mais cedo, porque senão depois fica tarde e depois não há transportes. E chegar em casa também, se há segurança ou não há. Exatamente. Portanto, se o governo fosse governo, eu já estava fixe. Mas temos polícia ou não temos? Para garantir a sua... Não temos, é complicado, é muito complicado. Tem que fazer uma ginástica. Nós estamos na ilha neste momento e às vezes que faltam água da rede. Luz. E é assim uma cena louca. Então uma iniciativa de um cidadão que quer servir. Quando estávamos a falar do tal empreendedorismo, o amigo Tiago agora começou com isto. O que estás a fazer? Nem imaginas quantas pessoas é que você está a formar. Essa gente que está aí, algumas pessoas também estão a preocupar-se para que nos próximos momentos tenham uma coisa igual a esta. Exatamente. Então, essa formação é essencial. Para isto acontecer é como? É largar o espaço, abrir mais rádios, mais televisão. Agora, quando você sabe que o cidadão ganha 15 mil, e você quer lhe vender a televisão para 77 milhões, esse cidadão, você quer vender mesmo isto ou um desafio que você está a fazer? Você morre a imaginar naquilo que você fazia ou que outros faziam que você não consegue fazer. Só uma questão.
quando foi nomeado presidente do PDPAN, foi convidado pela televisão, TPA, TVZIM, foi apresentar o programa, Fui, mas de lá para cá, como é que estamos? Portanto, ok. De lá para cá, como é que nós estamos? Nós temos problemas, às vezes, convidamos... Eu vou falar da televisão pública de Angola. Se eu não tiver agora, amigo Tiago, não comprar um cartão de Zap, não vês televisão, não comprar o cartão de STV, a televisão não dá. Então a televisão pública de Angola como? Eu estou a comprar porque tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, isso não dá. Isso é um grande bungle, né? Então, isso é uma devíamos grande estar preocupados, até bandidagem. porque devíamos estar a notificar e fazer um queixa. Por que isso se chama televisão pública de Angola? Por acaso, relativamente a isso é muito óbvio. Isso é tipo mesmo uma grande bandidagem. Tu tens colegas mesmo bandidos, sabes, né? Tipo, tu tens mesmo teus amigos políticos, são mesmo bandidos. Hã? É triste. Gatunos, tem de tudo aí, tem... É um país... E é um país que tem ver tudo. Para querer. É um país que tem tudo. É possível tudo. que seja por causa disso, porque o país é rico. Nós temos que ser ricos em pessoas Amigo Tiago, podres. há uma outra história. Ano passado eu passei no município do Dondo. Ok. Dormi lá 2 dias. No Dondo não havia água. Mas o Dondo é banhado pelo rio Kwanza. Yeah. Jesus. Algumas pessoas se atrevem, jacaré, leva. Há quanto tempo o povo ou os governos não estão preocupados com o povo? Mas se aparecer um cidadão lá que vem construir uma casa Vão-lhe fatigar. na via ou na estrada, Vão-lhe fatigar. a fiscalização vai aparecer. Porque há um governo lá. Então, essas situações todas levam-nos com que nós temos que imaginar muitas vezes. Nós, por exemplo, a maior preocupação, nós não dormimos, está mesmo na juventude. Ok. Daqui mais 7 anos, se não tivermos políticas que possam vir convencer a nossa juventude a estar enquadrados nos lugares cimeiros onde eles merecem, acredito que teremos situações muito duras. Disse 7 anos? Daqui a 7, até pode ser daqui a uma semana. Eu acho que é antes. Podemos ter muitos problemas. Da forma como a coisa Nós estamos a calcular as eleições de 2027. 27. Não sei se vamos chegar lá. Porque nós não temos tranquilidade. Não temos. Nós não temos tranquilidade. E nisso tudo, o combustível ainda vai subir mais um bocado. Portanto, não obstante toda a desgraça, quando pensas que estás mal, ainda vai ficar pior. Os alunos estão abandonados. Os alunos as escolas. O táxi. A OMS diz que nós devíamos ter em cada escola 20 salas de aula. Numa escola. Exato. Mas aqui nós continuamos a construir salas de aula, não escolas. E ainda estamos a defender que não temos professores. Então, os que fazem concurso público passaram, não são colocados. E depois? Ainda começa a evocar outros concursos. Esses truques todos é de um bom governo. Porque o bom sentido de um governo é classificado no meio da sociedade, aquilo que o povo vive. Exatamente. Eu pergunto a um outro cidadão, como é que você está? Não estou bem. Vai para lá, de facto está-se a construir bons hospitais. Mas a maior parte, você passa num dos hospitais e diz, esse tipo de consulta não fazem aqui. Esse tipo de consulta não fazem aqui. E para você quer fazer esse tipo de consulta, tem que ir. Olha, eu tive um professor universitário, meu amigo, apanhou o princípio de trombose. Nós não sabíamos, metemos no carro, levamos no... Qual hospital, jovem? Na multiprofil. Ok. Levamos na multiprofil, lá logo que chegamos, disse, a entrada dele temos que pagar 1.500.000. Só para entrar? Para entrar doente. Clínica privada? Ei, meu Deus. Não, é do Estado. Multiprofil é do Estado. Ok.
Ok. Chegou lá, tínhamos que pagar 1.500. Nós não tínhamos esse dinheiro, mas a pessoa está doente. É carregado. Mas sendo do Estado também, para entrar é logo uma barra e meia. Veja só. Epa. Isto é puxado. Agora, então, da forma como se encontra atualmente, imagina que é convidado para entrar neste governo. Não aceita? Não. Não. Não tem A como, distância. né? Não. Não tem como, né? Não. A distância. Até posso negar de não ser angolano. Uau! É verdade. O MPLA estragou mesmo tudo, né? Eu não aceito. Da forma como está mesmo. Não aceito. Um angolano que estudou para ajudar o seu país não aceita fazer parte Não daquela. aceito, porque vou encontrar dificuldades. Eu tenho o exemplo do governo da Unidade de Reconciliação Nacional. Ok. Engordaram o governo da Unidade de Exatamente. Reconciliação Nacional. Tantos vice-ministros, tantos secretários de Foi na Estado. altura em que fizeram o pacto. Nós tivemos, né? esta Casa Desportista, na sua reparação, teve a evolução. O vice-ministro da Juventude e Desporto foi do PDPANA. Ok. Foi Lando Augusto. Ok. Eu visitei isto. Ok. Mas de lá para cá, planificaram, apresentaram propostas, tudo aceito, mas quando viram quem estava diretamente na ação para a execução das obras, é o fulano. Projeto aprovado, ficou. Nunca mais assim. sai. As verbas não Mas saem. os dinheiros, se calhar, Saíram. saíram. Gee. Hoje, acompanhei a nível do município no bairro da Terra Nova. Ok. Há um projeto das escolas que estão lá. Foi aprovado com orçamento e de resto, Nada. nada. E há muita criança fora do sistema do ensino. 1 milhão todos os anos. Todos os anos. Que provavelmente por esta altura já Há devem ser 10 ministro- milhões, né? Porque a todos os anos 1 sobre milhão. ministro. Será que esses ministros todos que vêm lá não têm capacidade intelectual para... Não têm pensamento para organizarmos alguma coisa de valor? Achas que têm e não têm condições? Eu acho que é o sistema. O sistema não te permite sistema fazer as não coisas permite. bem feitas, né? O sistema não permite, o sistema só quer recolher. Ok. O sistema faz a aprovação de uma obra em 8 canecas. Das 8, não só vai sair. vamos trabalhar 2 canecas. E não vai sair obra nenhuma. E ninguém fiscaliza. E tem um orçamento da instituição fiscalizadora. Como a instituição fiscalizadora recebe e também o governador ou administrador recebe, então tudo fica aí. A reclamação do cidadão não tem valor. Como costumam dizer eles, ladram. Epá, não, E as não vão a fazer caravana nada. passa. Mas então, estamos a falar aqui de um sistema perverso que chegou ao ponto de que mesmo lá dentro, mesmo que eles queiram, a coisa não funciona. Portanto, Não vai funcionar. e se nós considerarmos isso, imagina que é governo. As pessoas, nós somos os mesmos. Ou seja, os milhões de angolanos fora do sistema de ensino são os mesmos. Portanto, as dificuldades que qualquer governo encontre fora o MPLA, na teoria, estou aqui a pensar, Imaginar. vão ser próximas porque nós todos estamos despreparados. Certo? Olha, nós que nascemos nos anos 68, 70 e de resto, ouvíamos dizer do presidente Eduardo dos Santos de que Angola era o país que mais crescia em termos de economia. Yeah. Isso na boca do presidente Eduardo dos Santos. Passado algum tempo, o presidente Eduardo dos Santos sai, entra o presidente João Lourenço. As primeiras conversas do presidente João Lourenço disse que encontrou Os cofres vazios. Nós ficamos a imaginar. Cofres vazios? O que é que isso significa? Cofres vazios, financeiramente. Se Angola era um país que mais crescia, Exatamente. hoje em dia os cofres Estão vazios. estão vazios e esta pessoa que encontrou os cofres Estava lá. vazios estava onde?
Eu sou uma das pessoas que estava a imaginar que depois de 2 dias essa vai pedir admissão. Porque não vai aceitar não tem trabalhar, como, não tem como. Estávamos à espera disso. Mas afinal não, Mas afinal não estavam bem vazios. Está doce. Está doce. Vazio não é zerado. Agora está doce. Agora está doce. Então, se há uma revisão, um pensamento do terceiro mandato, porque há dinheiro. Ou não havendo a esperança que haja. Ok, é uma boa leitura. Porque há dinheiro. Há dinheiro. Se há dinheiro para aí, há dinheiro para nós. Meu Deus. Já agora, portanto, tirando o presidente João Lourenço, que acabou de dar o exemplo, o que é que tem, o que é que acha, portanto, do ponto de vista comportamental de determinadas figuras que acabam por ser seus adversários, né? No caso concreto de João Lourenço já percebemos, o Dinho Xinguji. Olha, nem quero falar dessa pessoa. Bela Malaquias. Nem quero falar dessas pessoas. Manuel Fernandes. Olha, Manuel Fernandes foi meu colega na Casa C. Ok. Eu acho que o amigo Tiago deve recordar de que eu estou a falar que estávamos na Casa C. Se nós se retiramos da Casa C porque alguma coisa... Não estava de acordo. Não me diga que não foi com muita mágoa. Portanto, nós não podemos comparar aquelas figuras que estragaram o nosso pensamento. Uhum. Mas convidamos essas pessoas para virem participar naquilo que a UPA está a pensar. Ok, portanto... Está a pensar. Por quê? Porque aquele cidadão angolano que está na diáspora, que não faz lá nada, não faz lá nada no entre parênteses, que foi lá para fazer a pedreira, que fugiu aqui porque é perseguido. Nós não podemos continuar aqui assim. Vamos mostrar aquela pessoa que persegue os outros e aqueles que são perseguidos que venham aqui conviver conosco. Ainda que a gente apanhe uma chapada, nós temos que olhar atrás e imaginar por que razão este senhor deu uma chapada. Compreender, tem razão ou não tem razão? E a partir daí resolvermos os nossos problemas. Olha que a guerra entre irmãos, entre o Jonas Savimbi ou o movimento da UNITA e do MPLA, levou-nos muito tempo. Exatamente. E há quem diz que em todas as independências da África, a independência de Angola foi a mais difícil, porque logo apareceu 3 partidos. O MPLA, em Luanda, a proclamar uma independência. UNITA, no AMBO, a proclamar uma independência. Olden Roberto também a proclamar uma independência. De um só país. Exatamente. Portanto, nós já nascemos divididos. Divididos. Enquanto república, grande. Já nascemos divididos. Sim. E este problema deve ser resolvido. E tem que ter solução imediata. Tem que ter solução imediata. A solução imediata é a participação dos jovens no cenário político angolano, mas de forma autorizada e abnegada. Assim, nós... Hoje em dia, também na rua, os jovens dizem, não, vocês estragaram isto. Vocês estragaram isto. Vocês mais velhos. Nós também não éramos tidos nem achados. Mas agora eles são chamados a conviver com nós jovens, ou com eles jovens, conosco mais velhos, para nós fazermos entender dele, olha, quem estragou isto é o fulano. Mas também um caminho para melhorarmos isto é este. Entre você e eu podemos nos acasalar para andarmos no mesmo caminho. Fazemos uma formatação mais simples, não é? E com um caminho para acolhermos o futuro. Por isso que eu não sou... não acolho com positividade o aumento da Angola com mais municípios. Olha, o Bengo, não sei em que ano, foi transformado em província. Vai no Bengo, não tem infraestrutura. Não se passa nada. Vai no Kwanza Sul, chama-se cidade de Poeira. Então, com essas situações todas, para aquela pessoa que pensa para o bem do povo, que quer investir, não era melhor investir nesses povos, nessas províncias em que não há nada? Investir na educação, na saúde, mas em tudo e na formação, para que nós possamos sairmos dessa maldição. Será também que no governo há feiticeiros
Porque alguns dizem, não, me feitiçaram. Mas é muito provável. Se Não. o governo representa os angolanos e se há angolanos que são feiticeiros, no governo deve haver alguém que representa os Mas feiticeiros. a nossa lei não reserva, nem reconhece Mas a isso. lei é dos homens, o feitiço Mas por enquanto o transcendente. feiticeiro em Angola não existe, em função da lei. Não existe. Ok. Portanto, como nós não prevemos, não... Não está tipificado. Ok. Não está tipificado. E Adalberto Costa Júnior? São todos angolanos que pode ser até o próprio presidente João Lourenço. Uhum. Recebias-lhe na tua... É uma boa peça. É? É uma boa peça. É? Uma boa peça como? De lapidar, aliás, esse tipo de gente. Então, o Adalberto do Costa Júnior, não vamos receber a sua cabeça dos partidos políticos, a Sim. sociedade civil no seu todo, Ok. as igrejas. Então, juntamos tudo isto, ou todos esses, fizemos uma Angola renovada. Ok, e o objetivo aqui é a união, É a união, sendo que defende o federalismo. é verdade, E o federalismo é a autonomia. é a autonomia. Portanto, aqui o objetivo é nós estarmos unidos, mas cada um resolve o seu problema. Estarmos unidos, recebermos conselhos, acatarmos aquilo que os outros dizem, porque a união e o federalismo quase existia desde o tempo colonial, mesmo a própria democracia, antes do colono, porque eu no bairro em que nasci, já havia um SOBA. Ok. Num outro bairro também, Já existia outro. havia um outro SOBA, simultaneamente. Esses SOBAs se entendiam, transmitiam aquilo que o português lhe dizia. E o governo português, quando fosse num determinado bairro, ela passa primeiro no SOBA. Para receber o relatório. Para receber o relatório, ouvir o povo como está. Também vi isto no tempo da guerra. A UNITA chega num determinado bairro, vai ter com SOBA. Depois de sair, É que vai ter passando um tempo, o MPLA também, quando vi, vai ter com SOBA. Então, SOBA era uma pessoa muito importante. Ok. Hoje em dia, o SOBA Perdeu. perdeu Uhum. aquilo que era. A relevância. O SOBA, levaram a figura do SOBA para tendências políticas. O SOBA perdeu, mas estou a acompanhar alguma evolução, alguns SOBAs. Escuto um SOBA CATAP, Ok. que hoje em dia fala a sua verdade. Ok. Emana a população para, de facto, fazer aquilo que é da união. Não quero ouvir no seio da sociedade que bateram alguém desse partido ou daquele partido. Ok. Todos União. nós somos povo. Quem ir contra o outro, nós estamos em cima dele. E são as políticas que nós precisamos. Ouviu também o presidente João Lourenço quando esteve no município de Camama. Também disse isto aos seus militantes. Mas a ação prática Na teoria, a prática não tem muito efeito. não tem. Yeah. Isso não funciona. E ficamos agora a acreditar, ou agora a imaginar, será o que disse agora é verdade ou mentira? Porque já Ou disse porque muitas atrás coisas que não depois se passa verificou. alguns documentos a dizer que, olha, Aquilo era como dizia a Bungle Éfera lá, nenhuma palma da nossa terra. Bang. Então Ok. nós não podemos continuar assim. Ok. Então esses problemas são constantes e fizeram com que Angola torne-se um país miserável. Yeah, definitivamente. Eu há bocado falei do Dinho, porque no caso concreto, na altura das eleições, houve uma força e depois de receber a massa, principalmente depois de receber a massa, nós ficamos sem perceber ao que veio e o que fez. E os 4 milhões de dólares que o governo dá para os partidos políticos em altura de eleições é de todos os angolanos. Portanto, eu percebo quando fala sobre nem quero saber dessa pessoa. Mas eu tenho, enquanto angolano e cidadão, de lhe perguntar, caso vá para, seja candidato a concorrer, tendo em conta que o governo ou o Estado dá uma massa para concorrer.
e tendo em conta que normalmente os partidos políticos queixam-se que essa massa chega tarde, portanto não dá tempo para fazer as coisas atempadamente. Isso é endêmico em Angola. Eu, enquanto cidadão, quero desde já perceber que estratégia tem para esses 4 milhões ou para esse valor, na medida em que, por norma, nós só vemos bandeiras e t-shirts e bonés. E eu não acredito que os partidos políticos gastam 4 milhões de dólares em bandeiras, t-shirts e bonés. Portanto, até mesmo para depois, eventualmente, não haver o caso de fraude. Há alguma coisa que está a ser pensada no sentido de termos a maior transparência possível no período de pré-campanha e campanha e assim sucessivamente? Olha, para os partidos mais atentos, por exemplo, aquilo que nós estamos a pensar no Bloco, antes deste período nós temos que ter uma formação do pessoal. Ok. Quer dizer, esta formação acarreta muita responsabilidade e dívidas financeiras. Qual é a formação? A própria cobertura eleitoral. Ok. Os fiscais eleitorais devem ser formados na efetivação, não é só no pensamento, porque os fiscais eleitorais têm um valor tão importante. Se nós irmos nas zonas rurais, e porque nós queremos fazer a maior fiscalização agora, é lá nas zonas mais rurais, e termos os fiscais em altura, darmos a dinâmica necessária, embora que a nossa polícia muitas das vezes também não deixa permite. A desejar, deixa muito a desejar. Porque se a nossa polícia fosse uma polícia republicana, devia ajudar o cidadão ou os fiscais eleitorais para fazer o seu verdadeiro papel. Nós vimos que nos sítios em que alguns fiscais eleitorais, eu tive um irmão, por exemplo, faleceu há bastante tempo, mas fui ver num dos cadernos eleitorais, o meu irmão, o nome dele constava. Mentira. É verdade. Em o 2022... meu irmão, o nome dele constava nos cadernos eleitorais. Quer dizer, é um problema. Então, os partidos, aquele dinheiro que os partidos políticos recebem, muitas das vezes é razões mesmo. É um dinheiro muito ínfimo. Mas o nós governo vimos assume que é muito são 4 dinheiro. milhões de dólares. Sim, mas muitas das vezes os partidos que têm militantes querem fazer um trabalho mesmo com eficiência, esse dinheiro é pouco. Okay. Porque esse dinheiro não é só para o material eleitoral. Nós temos N dificuldades. Às vezes conseguimos o tal equipamento eleitoral a nível do país. Quando os partidos mais fortes, digo da UNITA e o MPLA, eles conseguem preparar-se muito antes através dos dinheiros que recebem na Assembleia, da participação dos seus deputados, fazem a partir da diáspora também. China, da diáspora, conseguem ter o material. Mas nós somos limitados a conseguirmos material a partir mesmo de Angola. E naquela altura o material dispara. Já está mais caro. Porque quem não vende também é do conseguimos fazer governo. a logística para as pessoas que fiscalizam. Eu acompanhei isso, por exemplo, no caso da Casa CE. Metemos 5 fiscais num determinado local, nossos. Eu fui fiscalizar. No momento do voto, encontrei um voto. Mas 5 fiscais nossos não votaram na Casa CE. Jesus. Então são essas situações que nós devíamos, depois de perder, devíamos analisar. Logo, analisar. Por que isto aconteceu? Má prestação, recebemos pessoas que não são nossos, houve a penetração de pessoas que não são nossos. Então não nos permitirmos fazermos esta matemática, esse exercício. Okay. Então continuamos com este tabu até nas eleições de 2027. Então, como nós não queremos continuar com este tabu, temos que mudar a maneira, porque nós queremos fazer um governo. Então, nós estamos agora, somos agora obrigados a fazermos um investimento. Sabe que a nossa lei angolana proíbe conseguir dinheiro através de outras linhas. O que é que estamos a fazer agora? De outras linhas, como assim? Por exemplo, eu estou
Em Vinduque, não é? Vivo em Vinduque, arranjo lá uma amizade, alguém que acha que E a uma política... massa. Que arranjo uma massa para vir para aqui. Não pode? Penso que vou criar problemas primeiro para aquele meu amigo que está em Vinduque. Nunca mais virá aqui porque vão lhe atacar. Mas se ele for angolano, já é tranquilo, já pode só mandar dinheiro. Portanto, imagina que tu tens um empresário fora de Angola que esteja interessado em apoiar a tua candidatura. Ele pode te mandar $1 milhão. Mas das investigações que ocorrem, você está lá fora, está a mandar o dinheiro para cá. Esse dinheiro está vindo de onde? Em que banco primeiro você manda esse dinheiro? No caso concreto aqui, sim. Não é lá, é aqui, né? Tem aquelas pessoas que não quero dizer sempre a controlarem o sistema. Como é que essas pessoas conseguiram ter e vocês políticos também são presos, tipo nós? Olha, eu me recordo em 2012, alguns políticos angolanos, a partir do aeroporto... Foram apanhados. Mas aí não tinham que levar nosso dinheiro. Aí não era para levar dessa forma. Era para ir fazer as devidas compras. Por quê? Porque o dinheiro, por exemplo, eu que quero concorrer às eleições para o dia 21 de julho. Sim. Se receber o dinheiro no dia 31 de... Junho. Qual é esse mês? Maio. De maio. Não tenho como. Ok. Não tenho como. Mas essa pessoa que está a me dar o dinheiro... Já fez há muito tempo. Já fez há muito tempo, está organizado e vai te dizer que você vai receber 20 quando ele recebeu 70. Veja a diferença. E você não tem como lhe fiscalizar. As pessoas que deviam lhe fiscalizar, que são as instituições públicas, são essas mesmo. Quer dizer, é muito difícil. E mesmo assim tu queres te meter na política? E tu mesmo assim queres ir lá? Sim, estamos aí para tentarmos... aliás, agora já descobrimos alguns fenômenos, algumas situações em que nós estamos a lutar. E por quê? Por que somos muitos? Por que estamos a chamar a união? O amigo Tiago está a conversar agora com o Abreu Capitão Bernardo aqui, mas há uma outra pessoa, se calhar, que está a assistir, o amigo Tiago. Eu não estou a lhe ver, mas a sua mão lá atrás de quem está aí a nos ver. Olha, o Tiago está a conversar com o Abreu Capitão, mas meteu a mão no bolso, tirou alguma coisa e lhe deu. Eu não vi. Okay. Mas quem está a nos ver aí, viu. Exatamente. É assim que Angola funciona. Então, como é que vai ver, por exemplo, na questão ligada à captura dos bens provenientes dos corruptos, né? Repartimento de capitais. Repartimento dos capitais. Quem estão a resolver o problema são os tribunais. Exato. Os juízes. Exato. Mas esses juízes, o governo decreta de que vocês vão receber a metade desses bens. E são os mesmos juízes que depois então, fazem greve. Eu faço? Eu falta de condições. Aplico a velocidade. Exatamente. Para eu poder receber um apartamentos. Em detrimento daquele cidadão que está lá em casa, que não tem nada. Portanto, isto é uma forma do... E o cidadão é desencorajado, no sentido de falar isso e aquilo, porque quando eu cometer um erro, vou parar nessas pessoas. E essas pessoas vão me dar. Onde eu merecia 2, eles vão me dar 4. Então, prefiro ficar assim, de que estiver a sofrer. Então, é a nossa justiça, é as nossas instituições, todos nós devemos trabalhar para melhorar. E há quem diz que nós estamos num caminho pior. Senhoras e senhores, Abreu Capitão Bernardo.